Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que a graça de Deus, a virtude, o Shalom do Senhor inunde o seu coração agora, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, Shalom. Estou aqui com a minha Bíblia aberta em Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Continuamos com essa série Direcionamento Profético Genuíno, parte 3. Diz assim o texto: E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então a vitória espiritual de Jesus na cruz ali ele foi o autor da nossa fé. Ele triunfou no espiritual. Sabe, amados, depois que Daniel orou, jejuou e triunfou no espiritual, você sabe, houve uma batalha, anjos e demônios. O anjo falou: no primeiro dia que você começou a orar, eu fui enviado pelo Pai. Mas Deus Pai me enviou e teve uma batalha espiritual. E Deus enviou Miguel para me ajudar. E nós prevalecemos e viemos trazer a resposta. Assim que Daniel triunfou no espiritual, logo depois os efeitos vieram no visível, porque Esdras e Neemias foram tocados pelo Espírito Santo para se compadecer da cidade que estava queimada, em ruínas. E conversando com reis ímpios que se compadeceram também, Deus deu graça e favor, e enviaram todo o material necessário para reconstruir a cidade, o templo, os muros. Esdras e Neemias, depois o cativeiro havia acabado. Daniel, então, pelos livros, estudando o livro de Jeremias, viu que tinha passado o tempo do cativeiro, os 70 anos, que havia sido previsto pela desobediência, e agora era tempo de eles saírem do cativeiro e voltarem para a sua cidade. Veja que essa conexão e sincronicidade. Acabou o tempo do cativeiro, Daniel, estudando a palavra de Deus, descobriu que havia uma herança, que ele entrou em oração, entrou em consagração. A coisa não acontece automaticamente. O mesmo Daniel que descobriu pelas escrituras que tinha uma herança, se consagrou. E nessa consagração teve auxílio dos anjos. Deus fez com que ele prevalecesse no mundo espiritual. E ao prevalecer no mundo espiritual, os efeitos apareceram através de Esdras e Neemias. Isso tem um paralelo com a vitória de Cristo na cruz do Calvário, que após ressuscitar e soprar seus discípulos, lá em João 20, 21, eles receberam o Espírito, tiveram ânimo para se consagrar. E nessa consagração, Deus enviou o Espírito Santo, que é o consumador, o fluir profético confirmador, porque o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, estava ali confirmando os atos dos apóstolos, com sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Então eles pregavam o evangelho do reino, chamando o povo ao arrependimento, e o Espírito Santo ia então confirmando maravilhosamente esta pregação genuína com sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Se a vitória de Daniel ficasse só no espiritual, não tivesse os efeitos da reconstrução na cidade, tudo aquilo que foi escrito e que Daniel leu de promessas seria apenas uma vitória espiritual, não uma vitória histórica. Então veja que interessante. A vitória espiritual precede do efeito, que é a vitória histórica. Quando Jesus venceu na cruz, a sua vitória foi espiritual, despojou principados e potestades. Mas os efeitos dessa vitória puderam ver no visível. Pessoas curadas, libertas, transformadas, os demônios expulsos, pessoas se arrependendo, se convertendo. Então vemos o efeito,
o autor e consumador da nossa fé, aqui em Romanos 10, no versículo 8, na Bíblia Viva diz assim: entretanto, veja só que coisa interessante. Pega a tua Bíblia, Romanos 10, 8, na Bíblia Viva. Pois a salvação que vem da confiança em Cristo, aquela que pregamos, já é de fácil acesso a cada um de nós. De fato, ela está tão perto como nossos próprios corações e nossas bocas. Tremendo, né? E você veja aqui, no versículo 8 aqui, deixa bem claro que essa salvação está tão perto como nossos próprios corações e nossas bocas. Isso me lembra de Mateus 12, 34, que diz: do que está cheio o coração, disso fala a boca. Então vemos que a vitória profética de Jesus espiritual, ela tem um desembocar, rios fluirão do nosso ventre, tem um efeito histórico, visível. A unção do Espírito Santo em nossa voz. Veja bem, Adão e Eva tinham um domínio através da palavra. Mas quando eles caíram, os animais já não obedeciam mais ele. Nós não vemos o domínio que Deus disse para Adão, que tudo deveria obedecer sua voz, mas vemos em Jesus. A febre obedecia, os ventos, as doenças, os demônios. Eles se assustaram e disseram: que homem é este? Que tem autoridade na sua voz. E Jesus diz em João 14:12, quem crer em mim, fará as mesmas obras que eu faço e fará maiores. Então, a unção do Espírito Santo em nossa voz, a palavra fluindo no Espírito, é realmente imprescindível. A vitória de Jesus ficaria lá no Calvário. Seria uma vitória espiritual. Se o Espírito Santo não confirmasse com a unção em nossa voz. Assim como a vitória de Daniel não tivesse um reflexo da reconstrução e a volta de Israel para a cidade reconstruída por Esdras e Neemias, seria uma vitória de Daniel que ficaria no mundo espiritual. Então os efeitos aqui se a unção do Espírito Santo não estivesse em nossa voz, a vitória de Jesus seria apenas profética. Quando ele diz que todo o poder me foi dado nos céus e na terra, nós podemos ver isto. Olha, quando os filhos de Seva disseram: em nome de Jesus que Paulo prega, e o diabo bateu neles e arranhou e prevaleceu, porque a unção não flui na carne, mas sim no espírito renascido. A unção confirmadora, o domínio soberano, flui, é a voz espiritual no novo espírito criado. Quando o Senhor diz: edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o Espírito Santo confirmando a nossa voz profética, quando nós falamos a sua palavra no Espírito, claro que tem que ter a comunhão com o Senhor, né? Para dizer e não duvidar no coração, que diz lá em Marcos 11, 23, 24, é preciso ter uma vida de arrependimento, como o pastor Riclávio pregou, uma mensagem maravilhosa neste domingo. Se nós não tivermos uma vida de purificação, de humilhação, de santificação, nós continuaremos dando brecha. E o inimigo continuará colocando medo, dúvida. A pessoa ela quer crer, mas a carne consegue prendê-la na esfera da incredulidade. Então, o fruto visível, os sinais confirmadores da vitória de Jesus, que glorifica a Deus, né? João 15:8 diz: nisto o Pai é glorificado, é que deis muito fruto. Então eles iam, pregavam a ressurreição, havia sinais confirmadores. Em Atos 19:11 diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia sinais extraordinários. Então esses atos proféticos e essa ousadia é bem daqueles que andam com o Senhor e limpam o seu coração. Eles chegam à ousadia pelo sangue de Jesus, porque como que pelos meus méritos e desempenho atual confessado eu vou ter ousadia? Diante de um Deus santo, só pelos méritos de Cristo e só pela unção do Espírito Santo. Então esses atos proféticos ousados, a fé do Filho de Deus, a capacidade realmente de manifestar o reino, ela tem a ver com maturidade, com santificação. O Senhor sendo glorificado, a igreja sendo edificada, o inimigo recuando, envergonhado,
desfazendo as obras do diabo aqui, ali, ali. Vemos então o triunfo de Jesus na cruz e o Espírito Santo então fluindo através da nossa voz. Não fluísse o Espírito Santo na nossa voz, confirmando os atos proféticos, a vitória de Jesus ficaria lá na cruz. Seria uma vitória espiritual, mas não histórica. Não teria o fruto visível, os sinais, para confirmar isto. Agora veja que Jesus morreu, ressuscitou e enviou o Espírito Santo ao nosso coração. E à medida que ele vai libertando o nosso coração, vinhos novos e outros novos, e vai santificando a nossa vida, ele vai fluindo, transbordando pelos nossos lábios, rios fluirão do nosso ventre. Ezequiel 47:9 diz que por onde quer que esse rio passar, tudo viverá. Vemos então que a vida em Atos dos Apóstolos de Jesus Cristo, o Espírito de Jesus Cristo, naquelas pessoas, era um evangelho de poder, de caráter, um evangelho que realmente afetava o mundo espiritual e libertava as pessoas. Portanto, um direcionamento profético genuíno levará a este evangelho de poder, santificação, milagres, vestes limpas e azeite transbordando. O evangelho de Atos dos Apóstolos é a vida cristã normal, aonde eles estavam sempre sendo ajudados pelo mundo espiritual, anjos, livramentos, sonhos e visões, dons, estavam sempre se reunindo, meditando na palavra de Deus e tendo efeitos cada vez maiores de fruto para mais fruto. O direcionamento profético genuíno nos levará, então, a compreender que em Cristo temos uma herança e que no Espírito ela pode ser, como Jesus falou lá em Lucas 1, Deus nos deu uma plena e poderosa salvação e agora, livres do medo, podemos servi-lo em santidade e justiça. A santidade é uma arma de defesa, vestes limpas, um coração temente, e justiça é arma de ataque, a espada do Espírito manifestando as mesmas obras e maiores. O que vemos neste ponto do Espírito Santo confirmando a sua unção sendo liberada através da nossa voz, Cristo vive em mim, vivo não mais eu, não vivo na carne. Essa vida espiritual, aonde o Espírito Santo vai encontrando mais e mais liberdade para confirmar os atos proféticos, seja a imposição de mãos, seja as declarações proféticas, que o Senhor nos chama para manifestar as grandezas de Deus, é o que diz lá em 1 Pedro 3,18, que o Senhor Jesus morreu para nos levar de volta ao Pai. E 1 Pedro 2,9 diz que para nós manifestarmos as grandezas do Pai. Aqui, o que nós estamos vendo é que um direcionamento profético nos levará à santificação e à frutificação. Vestes limpas, azeite transbordando. Uma vida de santificação é uma vida onde o evangelho genuíno do arrependimento, fechando as brechas, largando o mundanismo, a carnalidade, o pecado. E isto sim, trazendo o morrer de Cristo na carne, para que a sua vida se expresse no Espírito. É lindo isto. Vemos então que a santificação e esta unção confirmadora, como diz 2 Timóteo 2,20, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra para o Senhor. O fluir do Espírito Santo, através da nossa voz, seria o santo chegando à maturidade. Nós falamos da infância da fé, da juventude da fé e da maturidade da fé, estatura de varão perfeito. Quando, finalmente, a unção do Espírito Santo está em nossa voz e nós conseguimos falar sem duvidar no coração, passou um trecho, meus irmãos. Nós realmente vemos que o fruto da santificação genuína, não religiosa, é que o Espírito Santo vai ter como nos levar a falar sem duvidar e conseguirá confirmar com milagres, sinais, prodígios e maravilhas, levando as pessoas que nos ouvem também a uma vida santificada, não apenas abençoada. Este fluir profético, confirmador do Espírito Santo, que é bem característico, é o padrão da igreja primitiva. Menos do que isso seria apenas uma religiosidade humana. Não podemos ter um evangelho intelectual e humano, mas sim um evangelho que tem o fruto do Espírito,
chega à maturidade no fruto, o amor, a bondade, a mansidão, que chegou à maturidade na sabedoria, pregar o evangelho genuíno, da santificação, né? E também o evangelho de poder, milagres. Então, em nada deficiente, seja no fruto, seja na sabedoria, seja no poder. Então, as três partes da alma, a mente do homem, cheio de ansiedade e preocupação, é a mente carnal. Já a mente espiritual, ela tem a mente de Cristo, que está baseado na palavra. Então, nós podemos ver que a mente espiritual é aquela que consegue perceber o mundo espiritual, crer, confiar. Não digo mente como o cérebro, porque a mente do espírito é o coração. Agora veja, o que eu quero dizer é mentalidade, não cérebro. Então, a fé, em vez de ansiedade. A nível de coração, de emoção, alma, vamos falar assim, emoção, em vez de inimizade, ódio, contenda, disputa, vemos então o amor, a compaixão, o fruto do Espírito Santo. E ao invés de fraqueza, que vive caindo em pecado, mundanismo, uma vida de consagração e frutificação no Espírito, poder, milagres, um evangelho de poder. Então, se nós crescemos nesses três pontos da alma, mente, emoção e vontade, onde nós vemos que a maturidade será dizer sem duvidar, por amor, para a glória do Senhor, para ajudar pessoas e desfazer as obras do diabo. Aqui nós chegamos então no ministério de Cristo, que é o nosso modelo. Nós vemos que o modelo de Cristo, que vivia fazendo o bem, curando os oprimidos do diabo, que Deus era com ele, pregando o evangelho do arrependimento. Aqui vemos o padrão perfeito. Jesus, cheio de amor, sabedoria e sinais. E nada deficiente. 1 Coríntios 7 diz que Deus não deixou uma igreja anêmica, mas sim, e nada deficiente, nada faltando. E eu creio que o direcionamento profético genuíno nos levará à maturidade. Em tudo isto, e através dessa série, que essa semana você possa também crescer junto comigo e possamos chegar a essa maturidade profética em nome do Senhor Jesus.